Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, boa noite. Vamos dar início a mais uma devocional no livro de Paul Washer, o verdadeiro evangelho. E hoje estarei destacando aqui o quinto ponto: Deus o fez pecado por nós. E dentro desse ponto, eu irei destacar aqui a palavra propiciação. E diria que, além dos nomes de Deus, essa é a palavra mais importante da Bíblia. E o que é propiciação, né? Meus irmãos, será que um amigo, ele daria vida por você? O seu pai, sua mãe, será que eles dariam a vida por você? Sem dúvida, eles dariam a vida. Mas será que a vida dessas pessoas seria o suficiente para que você se chegasse até os céus, até diante de Deus? Será que essas pessoas suportariam a justa ira de Deus? Será que eles estariam de fato no padrão correto de santidade, de perfeição, para que pudesse fazer isso da vida deles em prol da vida de vocês? Então, o que é propiciação? Nós estaremos falando sobre isso e é bom que a gente esteja atento diante desse estudo, porque é importante para a nossa vida como igreja. A gente tem que aprender a respeito disso, porque nós temos que estar ciente de quem entregou a sua vida por nós, quem foi esse Cordeiro perfeito que morreu em favor de nós, que suportou a ira de Deus em favor de nós. Então, o que é propiciação? Propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens pecadores. É um sacrifício feito no lugar do pecador, para que a justiça que demanda a sua morte seja saciada e sua ira e santo ódio contra o pecado sejam apaziguados, de modo que Deus possa livremente perdoar. E esse sacrifício foi o próprio Jesus. Vamos falar um pouco da morte dele. E nós sabemos que aquele que deveria morrer no madeiro haveria de ser um homem, pois o sangue de touros, como diz em Hebreus 10:4, não pode remover pecados. Foi Adão quem pecou, foi a raça humana que caiu. Logo, o filho é o filho de Adão, que deve morrer no lugar do culpado. Porém, aquele que deve morrer naquele madeiro haveria de ser mais que um homem. Ele deve igualmente ser Deus. Então, por que aquele que morreria no madeiro deveria ser Deus? Por quê? Primeiramente, há esta frase no livro de Jonas, que ao Senhor pertence a salvação. Em Jonas 2:9. Já em Isaías ele é bem mais claro ao nos mostrar que Deus não divide o seu título de Salvador com ninguém. E é por isso que a doutrina da testemunha de Jeová, preste muita atenção nisso, é por isso que a doutrina das testemunhas de Jeová é uma abominação, porque elas dizem que Deus fez uma criatura inocente para descer e salvar os homens, a fim de remover pecados. Ora, se esse fosse o caso, então nós fomos salvos por uma criatura? Mas o que você e eu precisamos aprender e saber é que Cristo não era uma criatura, mas Ele na verdade, Ele é o Criador. O eterno Filho de Deus que desceu dos céus, não julgando como usurpação o ser igual a Deus, como diz em Filipenses 2:6. Ele não deixou de lado sua divindade.
Ele deixou de lado a glória, os privilégios de sua divindade. Ele trouxe sobre si a natureza humana. Ele tornou para si a carne, ele tomou para si a carne e tornou-se homem. Ele foi para aquele madeiro como Deus homem. Morreu naquele madeiro como Deus homem e ressuscitou dentre os mortos como Deus homem. E aquele a quem nós chamamos de Salvador não é somente homem, mas é Deus. Ele é Deus. De modo que as palavras de Jonas permanecem intactas. Ao Senhor pertence a salvação. Porque aquele que morreria no madeiro deveria ser Deus. Por quê? Nós destacamos aqui o ponto. Porque ao Senhor pertence a salvação. E em segundo lugar, porque aquele que iria ao madeiro precisava entregar sua própria vida. Você diz, o homem pode fazer isso? Não, não pode. Um anjo pode fazer isso? Não, não pode. Por quê? Por quê? Imaginemos que você precisa de um carro. E eu estou dirigindo um que peguei emprestado do pastor. E quando eu percebo a sua necessidade, dou a você o carro do pastor. Ora, eu não estou dando meu carro. Eu estou dando algo emprestado do outro. Então, de onde a vida de um homem vem? Vem de Deus. Os anjos possuem vida inerente a eles próprios? Não. Mas Jesus disse em João 10,18: tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. Percebe, meus irmãos, onde a gente vai chegando? Jesus, ele dá a própria vida dele. Ele não dá a vida que provém de outro. Mas ele dá a própria vida. A vida que vem dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele dá a própria vida. Aquele que morreria no madeiro deveria entregar sua vida. Não uma vida emprestada de outro, mas a própria vida. E Cristo Jesus, ele fez isso entregando a própria vida. Porque aquele que morreu no madeiro deveria ser Deus. Por quê? Em terceiro lugar, porque ninguém além dele poderia suportar tão santa ira e ressuscitar. Ninguém, meus irmãos, poderia aguentar, suportar. As montanhas se derretem diante da ira de Deus. Os rios secam diante da ira de Deus. Nações são destruídas diante da ira de Deus. E um dia todo o universo será dissolvido em fogo pela ira de Deus. Quem, a não ser o próprio Deus, pode suportar tamanha ira e ressuscitar? Quem? Ninguém, meus irmãos, a não ser Jesus. Como diziam os puritanos, ninguém além de Deus poderia permanecer diante de tamanha ira. Para que você pudesse ser salvo, alguém teve que receber a ira divina em seu lugar. E foi o próprio Deus quem o fez. Porque ao Senhor pertence a salvação. Porque ao Senhor pertence a salvação. Quando os teólogos falam sobre o perfeito sacrifício de Cristo, eles não dizem apenas que ele era sem pecado, mas eles também falam do valor infinito da vida que foi entregue como oferta. Se você pegar uma balança cósmica gigante e colocar todo o universo
na balança em um lado, a terra, o sol, a lua, as estrelas, e colocar Jesus no outro lado, ele certamente ultrapassa todos eles. Esse é o seu valor infinito. Ele é Deus. Ele é Deus. Sua dignidade não pode ser medida, nem pode ser esvaziada ou comparada. Ele é inigualável. Ele é santo. Ele é poderoso. Ele é o Filho de Deus. Se hoje você é salvo, isso se deve ao fato de que quando ele estava naquele madeiro, ele carregou os nossos pecados e o seu próprio Pai o esmagou como sacrifício. Nós não somos salvos por aquilo que os romanos fizeram com Jesus. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez com seu Filho. Pense nisso um momento. Jesus está no madeiro e ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? E nós vemos tantas pessoas falando que Deus Pai olhou para seu Filho e ao ver todas as feridas e sofrimento, ele deu as costas para Jesus, pois não aguentava mais ver aquilo. E isso não passa de uma mentira romântica. Não foi isso que Jesus disse. O próprio Jesus testificou que o Pai o havia desamparado completamente por causa do pecado que estava imputado sobre si. Ele estava carregando o seu pecado. Ele se tornou o bode expiatório. Ele se tornou o verme que se tornou a serpente levantada no deserto. Ele é o Cordeiro perfeito. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, estima-se que 50 milhões de homens e mulheres e crianças morreram como mártires por sua profissão de fé em Jesus Cristo. Na igreja primitiva, nos tempos dos puritanos da Reforma, muitos dos seguidores de Jesus foram crucificados. Alguns foram não apenas crucificados, mas colocados de cabeça para baixo. Outros eram cobertos de pinche e lhes ateavam fogo para iluminar as ruas de Roma. Todavia, muitos desses seguidores de Jesus, prestes a serem martirizados, cantavam hinos cheios de alegria, mesmo diante da morte. E vem uma pergunta para nós: você realmente acredita que o capitão de nossa salvação está em um jardim acovardado por causa da cruz? Mesmo sabendo você que seus discípulos foram para a mesma cruz com alegria nos corações, você pensa que o capitão de nossa salvação seja tão fraco? Pense. Jesus não estava com medo de uma cruz. Jesus não estava com medo dos pregos. Jesus não estava com medo da lança. Jesus não estava com medo da coroa de espinho. Talvez o que Jesus estava com medo era o que estava no cálice. E o que é que estava no cálice? A ira de Deus estava no cálice. Em uma das orações de Jesus, ele diz: Deus meu, se possível for, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. O que é que estava no cálice? A ira de Deus estava no cálice. Sim, o ódio feroz de Deus contra tudo que é mal estava no cálice.
Em Isaías 53, versículo 10, vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo. Agradou moê-lo. As Escrituras ainda nos dizem que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Em Gálatas 3:13, Ele se tornou a maldição por nós. Cristo se tornou uma maldição, um miserável, uma coisa vil. Como alguém consegue não chorar, como alguém não consegue se emocionar, sentir o peso em seu coração? Como é que fica o seu coração ao ouvir isso? Como é que fica você ao ver isso? Jesus se fez maldição em favor de mim, de você. Você conhece a história de Abraão e seu filho. Deus lhe disse: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão vai ao monte em obediência, amarra seu filho. E ao que parece, Isaque, ele não oferece existência alguma. O velho alcança a faca, pôs a mão sobre a testa do seu filho, e enquanto a mão vai descendo, eis que uma voz do céu brada: não. Que história maravilhosa! Lá estava um animal preso pelos chifres. Que lindo final para uma história! Porém, aquele não foi o final, foi um intervalo. Centenas de anos depois, em uma colina chamada Calvário, Deus Pai pôs a sua mão na cabeça de seu filho unigênito e o sacrifica. E cai sobre Jesus a ira de Deus, a qual era sobre mim e sobre você. Jesus se fez pecado em nosso lugar. Como fica o seu coração ouvir isso? Um inocente que se fez culpado em lugar dos culpados. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos pelo sacrifício perfeito, a entrega do Cordeiro perfeito na cruz do Calvário em favor de nós. Nós agradecemos ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.